Vamos dar umas dicas para quem tá alugando moto ou carro. Não só na Tailândia, né? Acho que a gente pode falar geral, porque a gente teve a experiência de alugar carro em outros lugares também, né? E acho que a gente já pode começar dando umas dicas que são muito importantes para você que está pensando em fazer esse tipo de ação. Primeira coisa, gente, tira foto de tudo. Tudo que você puder, cara. Registra tudo, tira foto, se for carro, dentro, fora, confere se tem step, tira foto, elabora todo tipo de prova que você tiver, porque acredite em mim, gente para te dar golpe tem em todo lugar do mundo, cara. Então, tudo que você puder, registra. Na Itália, o cara tentou. Esse caso não foi nem nem precisei dar foto de fato, né? Mas o cara tentou me empurrar. Ele preenche uma ficha, né? Falando que o carro tem. O carro tem isso, tem aquilo e tal. E aí ele colocou que tinha step. E eu conferi, o carro não tinha step. O cara, não, o carro tem step sim e tal. E fui lá e mostrei, falei aqui, ó, não tem step. Risca aqui e coloca o certo. Você lembra disso? Não. Foi lá na Itália. Aí o cara riscou e tal e colocou que não tinha mesmo. E assim, pra mim tava muito claro que era uma tentativa de golpe, porque a gente acabou percebendo, tanto na Itália e na França, que lá não é comum step. Os carros não costumam usar. Eles geralmente têm um sistema de... Você leva como se fosse uma bomba. Ao invés de levar o step, eles levam uma bomba e o negócio para você reformar o pneu caso seja necessário. Você não tem step nos carros. Não sei por quê. Não sei se isso para eles é mais prático, se é questão de costume, mas isso é muito comum lá. Então, assim, era bem mais provável que não tivesse do que tivesse. O cara tentou empurrar como se tivesse, porque, para mim, estava muito claro. Quando a gente voltasse, ele ia falar, cadê o step? E aí ia ficar os dois trouxas lá, cadê o step? Nossa, quanta gente deve cair nisso, hein? E assim, é caro, né, cara? Você vai pagar a roda e o pneu acaba saindo caro, uma brincadeira dessa, né? Então, assim, tira foto de tudo, gente. Registra tudo, confere a ficha, olha direitinho se tudo que a pessoa colocou que tem mesmo. Faça o que você puder para ter as provas, porque gente para te passar para trás sempre vai ter. A segunda, assim, tá, então deixa eu entrar em outra. Eu acho que você pode também, preste atenção em detalhes de comunicação. Essa vai entrar no próprio golpe que a gente sofreu, que foi basicamente isso que aconteceu. A gente sofreu um golpe para conseguir essa moto que a gente vai contar a respeito dela agora. O que eu quero dizer com detalhes de comunicação? Tem algumas coisas que as pessoas dão a entender qual que é a intenção delas e às vezes você passa batido nisso. Foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. Esse cara estava alugando duas motos. Era uma moto, uma 125 velha. A foto já estava mostrando que ela era bem velha, que era uma moto bem fraquinha. Que estava num preço acessível e assim, estava mais ou menos o preço que aquela moto deveria ser mesmo se ela estivesse em boas condições. E uma outra moto, uma 150, que estava um pouco melhor aparentemente pelas fotos, mas que estava um preço absurdo. O normal ela deveria ser tipo assim uns 30%, 40% mais caro, e ela estava literalmente o dobro do preço. E assim, eu olhei aquilo, isso aí já era um sinal de comunicação que eu deveria ter ficado com o pé atrás e não fiquei. Eu achei estranho. Perguntei até o Gaudi, falei, é normal o povo cobrar assim, essa diferença? Ele falou, cara, aqui é meio bagunçado, às vezes os caras cobram, isso pode acontecer mesmo, não sei, depende do estado da moto e tal. Mas aí, beleza, fui lá, né, era o que tinha, não tinha outra opção de moto, fui lá para fazer o test drive da moto dele, né. Aí cheguei lá, ele me mostrou a moto, eu já fiquei, rapaz, essa aqui vai ser bem complicado de aguentar, né? Que foi essa 125 mais fraquinha aí. Aí subi na moto, fiz o test drive, ela tava ruim mesmo, era uma moto velha, pneu muito fino. Igual de bicicleta. Não, igual de bicicleta. Ela era uma bicicleta com motor, cara, e uma bicicleta velha. Não era essas bicicletas motorizadas boas, não. Era uma bicicleta velha com... Os caras colocaram motor, tipo aquelas mobiletes antigas, pra quem conhece aí, década de 90, começo da década de 90, que era bem comum, virou uma febre, uma época, que o negócio fazia um barulho absurdo. Nossa. Era tipo aquilo ali, cara. E dirigi e falei, cara, tá muito mal. O retrovisor tava quebrado, você lembra? Tava pendendo. Tava num estado bem, bem ruim mesmo, sabe? Então, assim, ela não valia nenhum valor que tava pedindo. Tava num estado tão ruim que eu falei, cara, mesmo a outra estando muito mais caro que devia, é melhor pegar a outra do que pegar essa moto aqui. Vou fazer um test drive na outra. E aí perguntei ele, deixa eu fazer pedi pra ele, né? Deixa eu fazer o test drive na outra moto lá e tal. E ele, rapaz... O cara que trabalha comigo foi lá no centro e ele levou a chave ficou no bolso dele, ele esqueceu. Vai ter como você fazer test drive nessa moto não, né, cara? Tá aí, minha gente, o sinal de comunicação que você deve ficar alerta. Eu falei, tá, cara, beleza então, como é que a gente faz? Porque essa moto tá muito ruim e tal. Ele falou, não, mas você é tranquilo, depois você... vai nessa, você vai gostar dela, vai nessa, ela vai te servir e tal. Mas aí depois se você precisar a gente troca, mais pra frente a gente faz upgrade e tal, te arruma outra moto lá e tal. E aí beleza, né? Falei, tá tranquilo então, né? Vou pegar a moto. Peguei. E aí, olha que maravilha.
antes de alugar a moto, esse cara era o semideus da comunicação, velho. Eu mandava mensagem pra ele, assim, 30 segundos depois tinha resposta. Era perguntar e pá, resposta na hora, educado, gente boa, com as respostas longas, detalhadas, tudo certinho. 10 segundos depois que eu aluguei a moto, esse cara... Sumiu no mapa. Você mandava mensagem pra ele, respondia 2 dias depois. E só com enrolação, cara. Só mensagem curta, enrolação. Aí eu já tava bem ciente que eu tinha sido vítima de um golpe, né? Dica número 3, lembrei de uma coisa agora. Dica número 3 aqui pra quem tá alugando moto ou carro. É de praxe que peça um depósito, tá? Vai te pedir um valor. Você vai pagar esse valor. Se a moto ou o carro tiver algum defeito, eles vão abater naquele valor lá o conserto daquilo ali para garantir que vai ter o conserto. Acho até justo pedir esse depósito, normal. Só que eu achava que isso acontecia só na Tailândia, eu descobri que acontece em vários lugares, inclusive aconteceu comigo aqui numa situação diferente. Na Tailândia tem algumas pessoas que vão te pedir seu passaporte. Seu passaporte fica comigo e depois, quando você me devolver a moto, eu te devolvo o passaporte. Não faça isso de jeito nenhum. Primeiro porque seu passaporte é o seu único documento de identificação internacional na prática. É o único que você tem certeza que vai valer, dependendo de onde você estiver. Então você não vai colocar um documento dessa importância na mão de uma pessoa que você nem conhece na prática, né? Gente, passaporte fica em casa guardado. Pelo então amor assim, de Deus. Não dê esse vacilo, dá pra ficar bem claro, eu não fiz isso não. Mas assim, não faça. E inclusive eu falei que aconteceu comigo uma situação aqui na Nova Zelândia, porque eu tava fazendo test drive em carro para comprar recentemente e um cara tentou ficar com o meu passaporte para eu fazer o test drive. Então assim, para mim, eu nem fiz. Eu mencionei, o cara tava muito tava muito na cara que era golpe, que era pilantragem que o cara ia fazer. Mas assim, ele exigiu de qualquer maneira, não, se você não deixar o seu passaporte, você não vai fazer test drive não. Eu falei, então não vou fazer, meu amigo, fica com o carro aí e eu não testo. Por quê? Se eu fosse fazer o test drive, se eu redecidisse, eu ia tirar foto do carro inteiro e tal, mas ainda assim um cara podia falar, tem um problema aqui, depois inventar com o motor de alguma coisa, já tava com esse problema e falar que foi eu que fui o responsável e não querer devolver o passaporte. Porque na prática, um dos problemas de você deixar o passaporte é esse. Você chega lá com a moto, por exemplo, e o cara fala, isso aqui, esse arranhão na moto não tava não. Então, essa moto aqui tá com esse problema aqui no motor, ela não tava antes não, a culpa foi sua. Você vai ter que me pagar aí, tipo, sei lá, $1.000. Senão você não tem seu passaporte de volta. Dá pra você chamar a polícia, recuperar o passaporte e tal? Dá, mas você vai arrumar problema também. Cabeça, vai arrumar um enorme problema, né? E isso não é muito comum, tá? Não é muito comum na Tailândia, mas acontece. E, como a gente mencionou, acontece em outros lugares, inclusive aqui na Nova Zelândia também, pelo jeito, né? Então, assim, não deixe seu passaporte, cara. Paga o depósito se for um valor justo, se não for, procura outra oportunidade, arruma outro meio, mas não vai deixar seu passaporte.